Boa noite. Estou aqui para falar a respeito da portaria 422, de 31 de março de 2020, do presidente do INSS, que autoriza o trabalho remoto na instituição em todo o país. Esse trabalho remoto, é evidente, em primeiro lugar, é estabelecido para aquelas pessoas que tenham a Covid-19 ou que estejam suspeitas, que tenham algum sintoma gripal, que sejam lactantes, gestantes, pessoas com mais de 60 anos, entre outros. Também poderão fazer esse trabalho remoto as pessoas que têm filhos pequenos em idade escolar e que, portanto, os servidores necessitem acompanhar seus filhos em casa. E por fim, aqueles servidores que estão impedidos de trabalhar no seu local de trabalho, que é o caso, por exemplo, de locais, municípios e estados onde o trabalho não tenha como ser realizado por impedimento devido a decretos municipais ou estaduais de deslocamento, por exemplo. Tá? Então, todas as pessoas estão impedidas. Até aí, não há maiores problemas. Tá? Os problemas começam quando estabelece as condições em que esse trabalho vai se dar para os trabalhadores do INSS. Então, vamos lá. Tá? Como que vai se dar esse trabalho remoto? Em primeiro lugar, diz lá que deve haver uma pactuação entre os servidores e a chefia imediata. O que na realidade não é uma pactuação, porque o servidor vai assinar um documento onde ele vai se dispor a cumprir determinadas metas estabelecidas pela sua chefia, né? E caso não cumpram essas metas, inclusive, poderá vir a ter prejuízos, tanto no ponto de vista financeiro quanto de sua situação funcional. Então, portanto, não é uma pactuação, ou seja, se o servidor quiser trabalhar remotamente, ou ele assina isto, ou então ele está impedido de trabalhar remotamente porque não assinou este pacto, entre aspas. Né? Mas essa portaria, além disso, ela traz algumas ilegalidades. Né? Vamos lá. Primeiro, eu preciso explicar que metas são essas que os servidores terão que cumprir. As metas a serem cumpridas são de dois tipos. São metas de produtividade, em que o servidor terá que atingir uma determinada pontuação, que seriam 90 pontos, para que possa ter abonado, inclusive, a sua frequência nesse período. Esse é o primeiro tipo de meta. A outra meta é uma meta que diz respeito à produtividade individual. Então, são tarefas individuais que esse servidor terá que fazer para suprir a sua jornada de trabalho. Evidente que esse trabalho poderá ser realizado em qualquer momento. Poderá ser realizado tanto de dia, à noite, ou até mesmo em finais de semana. Pois bem, a portaria, ela de forma ilegal, estabelece que esses trabalhadores não terão direito a horas extras e nem tampouco terão direito a adicional noturno, adicional de insalubridade. O que vai contra a lei, é claro, e uma portaria não pode ser superior à lei. Mas vejam que eu falei a vocês que o cumprimento dessas metas será uma condição para que o servidor possa ter a sua frequência abonada pela sua chefia. Portanto, aquele servidor que não conseguir cumprir essa meta, e se as metas forem exageradas, abusivas, certamente não conseguirão cumprir, e parece que é isso que está se indicando, o servidor será considerado como se não houvesse cumprido integralmente a sua jornada de trabalho. E se ele não cumprir integralmente a sua jornada de trabalho, nós sabemos quais são as consequências, não é? Quando o servidor falta ao serviço, sai mais cedo, e não põe ou não pode repor aquele serviço, ele tem desconto nos seus vencimentos, não é isso? Lá na portaria diz até, não, mas se o servidor não conseguir cumprir toda a meta, no mês seguinte ele poderá repor. Ora, se ele já não conseguiu cumprir num mês, porque a meta era exagerada, imagina no mês seguinte ele cumprir essa meta exagerada novamente, mais aquilo que ele não conseguiu no mês anterior. Portanto, nós estamos diante de uma situação em que se estabelece cumprimento de jornada de trabalho por metas. Mas vejam vocês, em que local da lei existe algum dispositivo que diga que o cumprimento da jornada de trabalho possa ser auferido pelo cumprimento de metas? Isso é completamente ilegal. Não existe na lei um dispositivo que permita isso, assim como não existe dizer que não paga adicional noturno, horas extras, como eu coloquei antes,
Mas se a pessoa trabalhar à noite, é claro que ela tem direito a receber o adicional noturno. Se ele trabalhar além da sua jornada normal de trabalho, é evidente que esse servidor terá direito a receber horas extras. Mas tem mais ainda, né? Fora as ilegalidades, tem situações, por exemplo, que o servidor, ao assinar o tal pacto que eles colocam lá, ao fazer a tal pactuação, o servidor que está trabalhando em jornada reduzida no INSS, fazendo 6 horas diárias, terá que abrir mão dessa jornada. E no momento em que terminar o trabalho remoto, que ele voltar para o seu local de trabalho, não há nada que diga ali que está garantido a ele o retorno ao trabalho remoto, ao trabalho com jornada reduzida que fazia antes. É isto o que está nessa portaria. Né? Então, o servidor, além dos riscos de prejuízos para sua remuneração, se não conseguir cumprir todas as metas por conta de não ser considerado como cumprindo toda a jornada de trabalho, se ele hoje estiver trabalhando em jornada reduzida, ele terá que abrir mão desse direito à jornada reduzida. Mas ainda há mais prejuízos. Não é? Vamos imaginar o servidor que não consiga cumprir essas metas. E que não consiga, portanto, inclusive, cumprir com a sua jornada de trabalho normal. O que acontece com esse servidor quando ele for avaliado individualmente para fins de recebimento da gratificação de desempenho, da GEDAS? Certamente que a sua avaliação vai ser rebaixada, não é isso? Não é? Mas agora, onde que consta lá também, na própria regulamentação da avaliação de desempenho, esta forma de avaliação que eles colocam ali? Os critérios de avaliação estabelecidos para fins de pagamento da GEDAS são diferentes disso aqui. Existe lei, inclusive, que trata disso, e existe um decreto presidencial. E lá eles não colocam essa maneira de auferir a produtividade individual, de fazer a avaliação individual. E também temos que pensar o seguinte, é que se grande volume de servidores no INSS não conseguirem cumprir com as suas metas aqui estabelecidas e tiverem redução nas avaliações, o mesmo reflexo pode ocorrer na produtividade, que é coletivo, avaliação de produtividade. E, portanto, até mesmo a parte da produtividade da GEDAS pode vir a ser reduzida. Portanto, e tem mais uma coisa ainda que também não consideram nesta forma de avaliação, por metas de produtividade, estabelecer metas. O INSS considera como se todos os servidores tivessem plenas condições de trabalhar em suas casas, como se todos morassem em locais onde tem acesso à internet, ou como se ninguém morasse em local onde a internet seja ruim, deficitária. Não, eles colocam ali uma produtividade que é igual para todos, atingindo determinadas metas, e que se esse servidor não tiver, por exemplo, internet, talvez ele não tenha como resolver, talvez ele esteja impedido, inclusive, de trabalhar remotamente. E aí é evidente que ele vai, ou ele vai trabalhar, se for possível, é claro, no seu local normal de trabalho, ou então ele não vai conseguir cumprir nada dessas metas. E aí ele pode ser considerado, inclusive, faltoso ao serviço. Então, vejam vocês, olha, tem uma série de irregularidades nessa portaria que devem ser levadas em consideração por vocês quando forem considerar o trabalho remotamente, e que eu sugiro, inclusive, que alguém que queira assinar esse tipo de pacto, que se sujeite a isso, ao menos pense em fazer alguma ressalva quanto às suas condições de trabalho em casa e quanto às metas exageradas que venham a ser colocadas para si. Até mesmo, inclusive, protocolando, entregando ao chefe, exigindo a ele que assine o recibo. Porque assim vocês vão ter provas que avisaram, olha, eu não tenho condições de cumprir com essas metas por tal, tal e tal motivo. E até poderão utilizar depois para a sua defesa, caso venha a sofrer prejuízos por conta de exigências absurdas. Evidente que, além de tudo isso, da garantia dos direitos, ainda nós podemos vir, conforme for, a fazer acusações de assédio moral, por excesso de serviço, por dar atividades que o servidor não consiga cumprir. Então, resumidamente, até para não me alongar muito, eram essas as considerações
que eu tinha a fazer a respeito da portaria 422 do presidente do INSS. Agradeço a atenção de vocês e desejo uma boa noite a todos.